Tem que diminuir o volume do meu. Tem gente entrando. Já tem gente chegando. Oi, Rosa, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Bel, tudo bem? Olá, pessoal, boa tarde. Então, hoje a gente vai continuar naquele bolo que a gente fez na sexta-feira, tá? Então, o tema dele é safari. Na sexta-feira a gente começou com os bichos. Hoje a gente vai fazer a decoração do bolo e vamos fazer o hipopótamo, tá? Dá uma mostradinha aqui nos bichinhos que a gente já fez. Quem não assistiu na sexta-feira, dá uma voltada lá que o vídeo ficou salvo. Então, vocês podem entrar e assistir de novo. Quem já assistiu, assiste de novo, né? Quem não viu, pode assistir. Boa tarde, Diana. Oi, Silvana, tudo bem? Oi, Tereza, boa tarde. Esperar mais um pouquinho o pessoal entrando. Ó, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou cobrir essa outra base aqui, ó. Como a maioria já viu a cobertura dela, então pra gente não atrasar muito, porque o bolo ainda tem alguns detalhes pra gente fazer, eu vou adiantar a cobertura dele, tá? Então, pra quem ainda não viu cobrir, eu vou fazer a cobertura dele com a pasta de 800 gramas da Arcolor. Pasta da Arcolor tem baunilha, tutti-frutti, avelã, morango, todas na cor branca. A Rosa tá dizendo que já quer esse bolo antes de terminar. Ó. Então eu vou ativar a goma da minha pasta, né? Porque minha pasta tá parada, ela fica uma massa quebradiça. Toda vez que eu tiro da embalagem, eu tenho que ativar a goma dessa pasta para ela ficar uma massa bem elástica pra gente poder cobrir este bolo, tá? O outro verde eu já deixei ali coberto, ó, lá em cima do fogão, pra gente adiantar. Boa tarde, Valdilene, tudo bem? Pessoal que for entrando, por favor, vai compartilhando. A gente ainda vai fazer o hipopótamo, modelagem, o pessoal tem muita dúvida. Quem não tiver assistido os primeiros bichinhos, entra lá que tá salva a live. Ó, tô ativando bem a goma dessa pasta. Vou abrir. Então, ó, eu vou abrindo do meio para as pontas, tá? Sempre do meio para as pontas. A Bel disse que já compartilhou. Obrigada, Bel. Ó, sempre vai puxando do meio para as pontas. Eu ia já até deixar essa base aqui também coberta pra gente adiantar mais ainda, mas acabei me atrasando. Porque hoje meu marido voltou a trabalhar e foi uma correria. Tentei montar o tripé, não consegui sozinha, desisti. Ainda bem que ele chegou a tempo. Ele chegou faltando 5 minutos. E eu brigando ali mais o tripé. Monto e ele desmonta. Mandar ele deixar montado, né? Caso ele não consiga chegar a tempo sexta, né? Porque amanhã, terça e quarta... Não, amanhã é terça, né? Terça, quarta e quinta vai ser a Fátima Braga, tá, gente? A Lisete tá dizendo que já tava com saudade. Ah, eu também. Ó, por isso que eu acabei não adiantando essa base e não tô focando tanto na cobertura pra gente não atrasar com o restante da decoração, tá? Mas é sempre puxando a pasta, ó, do meio pras pontas. A Rosa pediu pra não te abandonar, mas eu vim correndo para chegar no horário.
Ainda bem que ele ainda tá saindo mais cedo, mesmo voltando a trabalhar. Porque antigamente o horário dele era 6. Agora ele tá saindo 3, mas ainda chegou em cima da hora. A Diana também tá dizendo que sentiu falta no final de semana que não teve. Ai, faz falta mesmo. Ó, aí a cobertura eu já tô com o meu isopor passado a gordura vegetal e vou colocar a minha pasta em cima pra fazer essa cobertura. Então eu me procuro primeiro engrudar essa parte de cima e depois essa lateral aqui, ó. Que é pra não ficar fazendo peso e a pasta rasgar. E aí então eu venho tirando essas preguinhas que ficaram, ó. Do jeito que eu já mostrei algumas outras vezes, eu acho mais fácil, ó, ir levantando, diminuo a preguinha e encosto no bolo. E aí eu vou fazer isso na lateral inteira do meu bolo. Quem quiser ver o vídeo com um pouquinho mais devagarzinho a cobertura da pasta, a gente tem algumas outras lives salva que eu faço bem o passo a passo mesmo de como cobrir o bolo. Eu acho que na live da quinta-feira tem. Cobrindo o bolo bem devagarzinho, bem no passo a passo, tá? Que na verdade esse bolo eu ia trazer já até coberto. Tiro a última preguinha. E aí eu vou vir com o alisador pra finalizar este bolo. Então o alisador eu aliso a parte de cima, aliso a lateral. Boa tarde, sempre Neide. Jogando pra baixo. Esse bolo foi coberto em tempo recorde. Mas a cobertura do bolo é tudo questão de costume, tá? Quanto mais a gente cobre, mais rápido a gente vai acostumando a cobrir. Ó, sempre coloca pra baixo a força, não pra dentro do bolo, porque se você tiver com um bolo comestível, você acaba estragando o seu bolo, amassando ele. Ó, vou afinar aqui essa parte de baixo e vou cortar. Esse excesso eu vou tirar, coloco dentro de um saquinho bem fechadinho. Posso colocar depois mais dentro de um pote bem vedado e sempre dentro do armário, tá? E aí ele vai durar até a validade dele. Ó, quem não viu esses bichinhos, pode entrar na live de sexta-feira, que a gente viu ele e a live ficou salva. Pode entrar lá depois que a gente terminar aqui, hein? Não sai agora nunca, ainda vou fazer o hipopótamo e o resto da decoração desse bolo. Então, quando a gente finalizar aqui, quem não viu os bichinhos, volta na live de sexta-feira que tá salva. A Rita disse que amou o macaquinho. Ele tá muito fofo mesmo. A Vilma tá te dando boa tarde. Boa tarde, Vilma. Ó, vou tirar aqui o excesso da pasta bem rentezinho. Aqui só aquela sobrinha que sobrou, porque a maior parte a gente já tirou com o alisador. Ó. Agora a gente já pode desacelerar a marcha, né? Vamos mais devagar. Que eu entrei no... Então aqui, ó, eu tô com o meu bolo coberto, já cobri o verde. E aí, ó, quem quiser pode cobrir a base também, ó. A base onde a gente coloca o bolo também pode ser coberta. Então eu vou vir aqui. Vou cobrir ela de verde limão, tá? Aqui o meu é na madeira, mas aí o de vocês, mesmo que for aquela bandeja de papelão, também pode ser coberta. Fica bem legal quando a gente cobre a base, ó. Então eu vou vir sovando a minha massa, qualquer pasta americana que eu vá trabalhar com ela, eu preciso tirar da embalagem, ativar a goma dela bem, pra ela ficar uma massa bem elástica pra me conseguir trabalhar. Essa daqui que eu tô trabalhando, ela é o verde limão, ela já vem nessa tonalidade em embalagens assim, ó, de 500 gramas.
Quem não quiser comprar já tingida, a gente tem o corante da linha nova, que é a linha dos corantes choque, que é essa embalagem aqui, ó. E a gente tem ele no verde, que fica exatamente essa tonalidade, tá? Ó, então pra gente cobrir a base, eu vou passar também, ó, a colinha de CMC preparada. Essa colinha de CMC, ela vem em pó. Você dilui ela com água e ela vira esse gelzinho aqui, ó. Então, se você for fazer o preparo dela, é uma colherzinha de café para 50 ml de água e a gente transforma nessa geleinha, né? Nesse gel bem lisinho. Ela vem assim nessa embalagem. É só misturar e deixar hidratar, que aí ela vai virar esse gel bem liso. Ó, e eu vou abrir a minha pasta e vou fazer a cobertura dessa bandeja. Vou vir aqui, ó. Abro ela como se eu fosse cobrir um bolo mesmo. Mesma coisa, ó, puxando do centro para as pontas. Às vezes quando a gente vai fazer algum bolo, às vezes você tá com alguma pasta em casa que já faz tempo que você tem, já tá perto da validade, você sabe que você vai acabar perdendo se você não usar. Faz a cobertura das bandejas, porque pelo menos você aproveita a pasta e fica uma cobertura bonita, fica um bolo legal. Ó, feito isso, vou trazer pra cima da bandeja, colar e com o alisador eu aliso, ó. E com o alisador também eu já posso cortar as bordas dela, ó. Então eu posso vir aqui, ó, com o meu alisador, seguro ela mais no alto e venho fazendo assim, ó. Que aí com o alisador eu vou tirando, tá vendo? Ó, vou jogando pra baixo, ó, pra fazer o corte. Boa tarde, Amanda, tudo bem? Peraí que eu vou fechar essa janela aqui. Tá dando barulho lá de fora? Tá muito barulho lá fora. Ó. E eu venho fazendo isso nela inteira, ó. Só jogando pra baixo que eu já faço o corte da bandeja, ó. A pasta também eu posso tirar, aproveitar em outra coisa. E aqui eu já tenho a minha bandeja coberta. Certo? Alguma dúvida? Pessoal que estiver entrando e puder compartilhando, eu agradeço. Modelagem, o pessoal sempre tem dúvidas. E eu vou fazer aquela mesma colinha que a gente sempre faz, ó. Vou umedecer um pedacinho de pasta debaixo da torneira pra virar aquela melequinha e a gente colar o andar que a gente já cobriu aqui em cima, tá? Ó, umedeci. Ela falou que o acabamento na bandeja fica mais elegante. A Diana fala que fica lindo. Fica. Ó. Coloquei aquela colinha que é feita com uma pasta americana derretida em água. E vou colar o meu bolo aqui, ó. Vou posicionar ele um pouquinho mais pra trás, porque aí a gente tem espaço pra se a gente quiser colocar alguma coisa na frente, ó. Então eu vou deixar pouquinho espaço na parte de trás e mais espaço na parte da frente. Quando a gente cola logo, ali ainda vai dar uma deslizadinha saindo, porque essa colinha que a gente fez ainda não secou. Mas conforme a gente vai trabalhando, eu tenho que ele vai secando e já vai ficar mais firme aqui no meu bolo. E vou fazer a mesma colinha pra me colar o segundo andar aqui em cima, que é o outro que eu já cobri. Então, se vocês forem fazer no bolo comestível, não esqueça.
colocar os caninhos de sustentação, fazer o segundo bolo numa bandejinha de isopor ou papelão, para o peso do bolo de cima não afundar o bolo de baixo. Eu não posso ter um bolo e já vir com outro por cima e colocar, porque senão o peso de baixo não vai aguentar o de cima e ele vai ceder. Aqui a gente pode porque a isopor é maciço e firme, né? Ó, vou fazer a mesma colinha e vou colar aqui o segundo andar. Eu também vou posicionar ele mais pra trás, que é pra mim colocar enfeite na frente. A Amanda tinha perguntado o que você tinha passado na bandeja, mas a Rosa já respondeu já. E aqui, ó, eu também tenho que ter essa preocupação. Se eu for fazer um bolo e eu sei que eu vou vir com o meu andar de cima e vou posicionar aqui em cima, só que eu não vou posicionar no meio, eu vou posicionar ele mais pra trás, eu já tenho que saber que os meus caninhos de sustentação também tem que estar mais pra trás. Não adianta eu colocar eles bem aqui no meio e depois eu vim apoiar o bolo aqui e só ter a sustentação nos dois caninhos daqui, porque o daqui eu nem usei. Então, se eu já sei que eu vou precisar do bolo mais pra trás, os caninhos também vêm acompanhando esse bolo. Também vou colocar mais pra trás, ó, pra mim ter espaço na frente. Parte de trás ficou as duas assim, ó. E a da frente eu deixei com mais espaço. Tem aqui alguma dúvida? Até na aplicação no bolo comestível, se vocês forem fazer com sustentação. Ó, eu sempre guardo sobras de pasta assim, saquinho, fechadinho e dentro de um pote que eu consigo vedar. Os meus eu separo por etiquetas, mas quem não tiver espaço pode colocar todos no saquinho e num pote grande que vede bem pra você ter a validade dela e a duração dela durar até a validade. A Rita tá dizendo que ela usa banquinhos. É a mesma coisa, Rita, só é um pouquinho mais caro, né? Por isso que normalmente a gente dá a dica dos caninhos, né? Que eles vêm 4 com 10 centímetros e você usa e já descarta. Fora que o caninho, o banquinho por ser mais caro, você tem que ficar pegando de volta porque a maioria das pessoas não quer pagar o custo dele quando a gente faz uma encomenda. E até você conseguir pegar esse banquinho de volta te dá um trabalhão, né? Por isso que a gente dá essa dica dos canos de sustentação. Até aqui tudo bem? Vamos então, deixa eu ver por onde eu começo aqui. Vamos para o zebrado na parte de baixo. Eu cobri de branco porque a gente vai fazer zebrado. Como o tema é safari, eu quis deixar aqui como se fosse a parte da mata mesmo, a parte verde. E aqui eu vou fazer o zebradinho, que é aquele efeitozinho que a gente faz com o preto. Aqui eu adiantei alguns. O corte dele é super facinho de fazer, porque ele não é uma coisa padrão, ele é uma coisa que você sai cortando mesmo. Então, não precisa ter aquele tamanho exato, uma precisão pra cortar, então ele não te dá trabalho. Você abre uma pasta e sai cortando os pedacinhos pra você ir colocando. Ó, então eu vou pegar aqui a minha pasta preta, vou ativar a goma dela. Mesmo que eu usei tem pouco tempo, quando eu pego nela de novo, eu preciso ativar a goma dela outra vez, tá? Ó, então eu vou ativar a goma dessa pasta preta pra me abrir. Vou abrir não tão grossa e nem tão fina. Fina demais, ela fica quase transparente em cima do bolo. Eu acho bonito que fique meio em 3D, em alto relevo. E grossa demais vai ficar aquele aspecto grosseiro em cima do bolo. Então, uma espessura mediana. Ó, abri a pasta, eu vou vir com um estiletezinho, pode ser um estilete, uma faquinha. Deixa eu só passar uma aguinha no meu. Passei uma aguinha na ponta, senão ele fica com excesso de outras pastas e não corta direito. Ó, aqui eu vou cortando aleatório, ó. Tô fazendo umas compridas, posso fazer umas menores, posso fazer junto, ó, uma junto com a outra. Puxo pra cá e puxo pra cá, ó. Aí eu já tenho uma junto e vou aproveitando os espaços que vai me sobrando nessa pasta, ó, pra mim
tem que ficar abrindo várias pastas pra fazer esse trabalho. Eu aproveito o máximo que der esse espaço que eu já abri, ó. Posso fazer uns mais compridos, outros menos, só o formatinho assim de uma folha, ó. Ou posso fazer onduladinho, ó. Tá vendo? É tudo bagunçado aqui, ó. Deixa eu fazer mais um grudadinho. Ó, grudadinho primeiro eu faço um V, puxo dessa ponta pra baixo e puxo dessa ponta pra baixo. Não faz tão pequenininho esse zebrado, senão você vai passar um tempão pra terminar de tampar a cobertura desse bolo inteira. Então faz uns maiores, uns menores que você vai intercalando. Ó, aproveita todo o espaço que você tem de pasta. Tem alguma dúvida da Kitty? Não, por enquanto não. Ó, cortei tudo, eu venho, tiro o excesso, deixo só os cortes que eu vou usar. Às vezes até esses cortezinhos que a gente tira, a gente consegue aproveitar ele, dependendo do formato que eles saem. Ó, tirei todos os excessos e deixei só os desenhos. E com a minha cola de CMC, que é a colinha já preparada, eu vou colar no bolo. E aqui a colagem também é aleatória. O formato é vocês que vão decidir como que quer fazer essa montagem, ó. Passa a colinha na parte de trás. Posiciona aqui, ó. Sempre pega a parte de cima. E a lateral também, você tem que preencher aqui e aqui. E é legal as listrinhas estando de em pé, do que você fazer elas deitadinhas assim, ó. Em pé que ela fica bonita e sempre em pé. Eu não posso colocar umas deitadas, outras em pé. O zebrado tem que seguir sempre pro mesmo lado. E aqui eu tô fazendo zebrado, mas caso vocês quisessem, podia fazer onça. Também ia combinar com safari. Ó, por que que a gente faz alguns menorzinhos? Porque a gente vem intercalando, ó, pra não ficar um espaço muito grande sem nada. A gente vem intercalando com os menores, tá vendo? E isso eu vou colando e montando. Super facinho, né? E aqui também, ó, pra mim não ficar tão corrido no dia, se bem que vocês viram que é super fácil de cortar, mas vai que vocês queiram adiantar, posso também, ó, deixar tudo cortadinho como eu deixei aqui, ou dentro de uma caixa de papelão, ou uma assadeira forrada com papel manteiga, deixo tudo cortadinho e no dia que eu cobrir o bolo eu só venho colando os detalhes, ó. Eu acho que não tem tanta necessidade por ser algo muito fácil de cortar. Mas se vocês quiserem adiantar para ter mais segurança, também pode. Ó, pode virar um de ladinho, um virado pra cá e outro pra lá, intercalar com um no meio. Tem que fazer meio bagunçadinho, pra também não ficar tão padrão. Tá vendo? Porque se eu faço tudo retinho, um em seguida do outro, fica muito padrãozinho, aí não fica bonito também. Tem que ser meio bagunçadinho assim mesmo. Deixa eu ver um pequenininho aqui pra me colocar na parte de cima. Ó. Fazer mais um pouquinho pra esse outro lado agora, pra gente tampar pelo menos a parte da frente.
Alguma dúvida até aqui? Tudo ok? Facinho? Ó, se passar um pouquinho eu gosto de tirar, pra não pegar pra baixo. Venho sempre com os menores, ó, tampando espaços menores. O que vocês estão achando da decoração do zebradinho? Bonito? Ó. Vou fazer mais um aqui, ó, desses que eu colei juntinho, tá vendo, ó? Que eu cortei juntos. Fica legal colocar uns misturados assim no meio. Tá vindo aquela chuva de coraçãozinho. Ai, que legal. A Amo essa chuvinha. Amanda disse que ficou lindo, a Lilian disse que ficou lindo. E fácil, né? Lindo e fácil. Ó, aqui eu tô colando tudo aleatório. Onde eu vejo que o tamanho que eu tenho cabe, eu venho colocando, ó. Já deu a frente toda? Preciso mais um pouquinho desse lado aqui. Fazer só mais um pouquinho desse lado pra ter a parte da frente, pelo menos. A Rosa disse que já parece outro bolo olhando de longe. Verdade. Só o branco com o verde já... Só de colocar esse preto já destacou. A Tereza ficou linda, a Lourdes falou que ficou muito fácil. Fácil. Essa é a parte boa, né? Você aprender uma coisa e ser fácil pra você fazer. Não adianta a gente vir com muitas técnicas diferentes e depois na hora de você fazer você se atrapalhar, né? Então tem que ser uma coisa fácil, que todo mundo consiga fazer. Vou colar esse restinho que já acabou mesmo. Me empolguei aqui nas tirinhas. Só faltou um pedacinho na parte de trás que eu vou finalizar pra Rosa, né, Rosa? Que a Rosa falou que quer esse, né? E o último... Depois eu faço o restinho que faltou aqui na parte de trás, ó. Faltou só um pedacinho de nada. Com 2 vezes que eu abri de pasta. Só abri 2 vezes o preto e já deu pra fazer quase o bolo inteiro. Esse daqui, ele tem 20 centímetros de baixo e o de cima 15. A Rosa falou pra você fazer caprichado que vai ficar na fábrica. Então tá. Ó, então vamos lá. Aqui eu adiantei algumas folhinhas de coqueiro, que eu vou ensinar pra vocês como eu adiantei elas. E algumas pedrinhas que a gente vai colocar em volta do hipopótamo. Hipopótamo. Eu tenho que perguntar, porque a última aula eu fiquei o tempo todo falando que eu ia fazer um rinoceronte. Não é um rinoceronte, é um hipopótamo. E agora eu tô em dúvida. Eu falei tanto rinoceronte que quando eu falo certo eu acho que eu tô falando errado. Ó, eu vou fazer como se ele estivesse dentro de uma aguinha. Como se fosse um riozinho onde o hipopótamo vai estar. Então eu vou fazer ele aqui na parte de cima. Eu vou fazer primeiro o laguinho dele. E depois a gente faz o hipopótamo pra colocar na posição de cima. A Amanda tá perguntando se o verde é próprio ou você tingiu. Eu vou ensinar vocês como que eu fiz. Porque aqui Acho ele que é o tá verde do sombreado. bolo. Ah, o do bolo? O do bolo é o verde limão da Arcolo. É uma massa pronta. Mas o corante da linha Choque da Arcolo verde fica nessa mesma tonalidade, tá? Caso você não queira comprar já tingido. Então aqui eu tô com uma massa. Oi, Rogéria, boa tarde, obrigada. Tô com uma massa azul, azul bebê, que também pode ser feita no corante. Vou abrir.
E vou cortar meio que bagunçado, ó, pra poder parecer mesmo um laguinho, ó. Então, eu vou cortar aqui, faço como se fosse algumas ondinhas, ó, pra não ficar tão padrão. Ó. E vou posicionar na parte de cima do meu bolo, bem aqui em cima no centro. Deixa eu ver se o tamanho ficou bom. Tá ótimo. Então aqui é como se fosse um laguinho, ó. Vou passar a cola e aí dentro desse laguinho a gente vai colocar o hipopótamo. É hipopótamo? Certo. Que dúvida cruel. Ó, fiz o laguinho e as pedrinhas que eu fiz, ó, é pra gente justamente colocar em volta, porque não tem como eu fazer esse efeito como se fosse um lago e deixar a água, não vai vazar, né? Ela precisa ter um cercadinho ali. Então eu só misturei um pedacinho da massa preta com branco e fiz o cinza primeiro e depois nesse cinza eu acrescentei mais um pedacinho de preto. E aí ao invés de eu misturar, eu só mesclei um pouquinho assim, ó, pra ele ficar nesse tom bem bagunçadinho. E aí vim, ó, e fiz só bolinhas. Tá bom? Então eu só primeiro pintei de cinza, depois misturei cinza com preto, só mesclando assim, ó, dando poucas voltinhas pra misturar. E fiz todas essas bolinhas pra gente fazer o acabamento em volta. Aí em volta aqui, ó, vou passar a colinha. Colinha de CMC preparada. E venho posicionando essas bolinhas que eu adiantei, ó. Em volta dessa lagoinha, sei lá o que chega, um laguinho. Um laguinho, uma poça d'água. Era pra ser um laguinho, né? Mas como o bolo é pequeno, ele fica uma pocinha mesmo. Ó. E a gente vai fazer o hipopótamo dentro dessa poça d'água. Poça d'água, lagoa. Aqui é pasta pura, tá? Eu não coloquei CMC pra fazer essas bolinhas, só misturei e fiz. Como elas ficaram paradinha, guardadinha, elas secaram mais, mas não tem CMC. E aí o hipopótamo, ele fica como se ele estivesse dentro desse lago. Então ele fica só a metade do rostinho pra fora e a bundinha, porque o resto do corpo dele é como se tivesse afundado dentro do laguinho. Ó, tô posicionando todas, dando uma apertadinha pra colar. Ó, coloquei CMC em volta de tudo e tô só posicionando as pedrinhas e dando uma apertadinha pra colar, ó. Certo? Deixa eu ver se como ficou a frente, se não ficou mostrando. E aqui, ó, eu fiz essas folhinhas que eu vou ensinar pra vocês como fazer. Vou colar algumas aqui nessa parte de trás, ó. É como se fosse folha de coqueiro, né? Então, eu vou posicionar elas. E vou colocar o meu leão aqui nessa parte de cima, ó. Esse leãozinho, quem não viu fazendo, tá salvo a live de sexta-feira. Vou colocar o meu leão bem aqui nesse meinho, ó, na parte de trás. E se quiser colocar algumas bolinhas, ó, eu misturei marrom com verde pra fazer como se fosse os cocos, né? Que tá... Alguns ainda tá meio verdinho, outros já estão mais madurinho, mais puxado pro marrom. Pode colocar ou na parte de trás ou da frente. Ó, vou colocar uns aqui nessa lateral também. Certo?
Então eu vou fazer agora a folhinha do coqueiro, pra mostrar pra vocês como é que eu fiz. Então aqui eu tenho pasta verde da Arcolo, na cor que vem na embalagem, ou pode ser feita com corante líquido gel verde. Como aqui não é uma coisa tão delicadinha, já tá mais grosseirinho, né? Eu coloquei CMC mesmo. Mas se você quer alguma coisa, um aspecto mais natural, bem fininho, ou se você quer colocar dentro de arames para você posicionar algumas folhas em pé também do coqueiro, aí faça com massa de flores, porque você vai ter um acabamento mais bonito, mais fininho, consegue colocar no arame, ter mais flexibilidade e vai ficar um acabamento bem mais bonito se você quiser colocar folhas de pé também. Deixa eu tirar esse azul aqui pra mim não ressecar ele. Ó, então aqui eu vou colocar um pouquinho do pó do CMC. Eu e a Rosa pensamos junto, hein? Na hora que eu falei de colocar as folhas em pé, ela comentou. Ó. Adriana disse que tá nota 10, tá lindo. Obrigada, Adri. Boa tarde. Ó. Coloquei um pouquinho do CMC. O CMC aqui ele vai servir como um desumectante. Ele vai tirar a umidade da minha pasta e ela vai ficar mais sequinha. E eu vou conseguir fazer a modelagem que eu quero e ela endurecer e ficar na posição que eu quiser, tá? Então aqui, ó. Eu abri esse verde. Também cortei folhas aleatórias sem cortadores. Ó, tem que ser maiorzinha, porque são folhas de coqueiro, elas não são tão pequenininhas, ó. Vou tirar aqui, depois vocês podem aproveitar e cortar mais folha. Como eu já tinha cortado algumas, vou deixar aqui por enquanto. Aí o que eu fiz, ó, na pontinha deles eu vim tirando, ó, uns triângulozinhos. E em qualquer parte aqui, ó, nas laterais, não tem o lugar certo. Que é mais pra deixar com aquele aspecto que parece até folha de bananeira também, né? Que ela tem as pontinhas assim cortadinhas. Porque ela se rasga, né? E fica algumas pontinhas assim, ó. Então, eu tô tirando só uns pequenos triângulozinhos na ponta. Ó. Só bem na pontinha mesmo, eu puxo os triângulozinhos. Pode fazer alguns mais pra dentro, se quiser, ó, pra dar uma bagunçadinha. Dos dois lados, tá? Sempre dos dois lados. Tirei. Eu tenho um marcador de folha, mas quem não tiver esse marcador, a Adriana até ensinou na live dela, quando ela marcou as folhas, pra pegar folha de árvore mesmo, que tem as ranhuras mais levantadinhas, aquelas veinhas que a folha tem, e marcar com ela, que também marca, fica super bonitinho. Mas como eu tenho esse marcadorzinho aqui de folha, eu utilizei ele, ó. Coloquei aqui no meio e apertei. Eu gosto de primeiro cortar e depois apertar, porque ele deforma mais um pouquinho, ó. Ele deixa sem formato, pra não ficar aquela coisa também muito retinha. Ó. Marquei e vim com um pozinho. O meu é da Luli Candy, mas como o meu potinho tava vazando por cima, eu troquei de pote pra não fazer sujeira nas minhas coisas, tá? Deixa eu pegar um guardanapo. Só pra posicionar aqui, pra mim não sujar a minha bancada. E vim com um pincelzinho com as sedas macias.
Põe um pouquinho, tira um pouco do excesso e fiz só nesse meinho, ó, só pra dar um sombreadinho aqui, ó. Joga pra um lado, pro outro. Só nesse meinho, ó. Só pra fazer um efeitozinho mais escuro e deixando as pontas mais clarinhas. Dá pra ver no vídeo o aspecto que muda a cor? Dá. A Adriana falou que a carinha tá linda, mas ela não falou de qual bichinho. Ah. Qual bichinho você gostou, Dri? Vou Qual que mostrar tá de com a novo. carinha linda? Ó, então eu fiz esse sombreado. E pra me deixar secar, quem não assistiu os bichinhos, tá salvo a live de sexta, pra quem entrou agora. Ó, pra me deixar secar, eu posicionei assim já, ó. Pra ele já secar curvadinho, ó. Falou foi todos. Ó. Que aí ele já seca assim, ó. Com essa voltinha. Então eu já deixei secar nessa posição, tá? Esse pozinho da Luli Candy é o que a gente usa pra fazer sombrinhas mesmo nas coisas. Ele também serve pra chocolate. Tirar aqui o papel. E aqui, ó, eu posso fazer aonde eu quero posicionar mais bichos, pra ficar como se fosse o fundo do bichinho, ó. Vou colocar uns desses que tá mole ainda, porque aí eu consigo ainda fazer a posição que eu quero. Então eu vou colocar aqui, ó, embaixo e vou colocar em pezinho, ó. Algumas folhinhas em pé. Como esse ainda tá mole, eu consigo ainda dar formato. Ó, a Maria Luísa disse que todos estão lindos. A Rogéria disse que também que todos estão lindos. Diz que um dia ela consegue fazer. Ah, consegue sim, Rogério. Treinar, é só né? Treinar. Tudo é treino, né? Deixa eu fazer com esse que tá mole ainda. Ó. Posso colocar uns em pezinhos, tá vendo? E posso colocar um bichinho posicionado aqui embaixo, ó. Deixa eu ver qual que eu coloco aqui. O macaquinho aqui em cima e a zebra embaixo, ou ao contrário? Zebra em cima, né? Vamos pôr o macaco embaixo. Deixa eu cortar só um pedacinho aqui, ó. Que tá saindo pra fora aquele... A Camila tá perguntando se esse bolo é de verdade ou é só isopor. Fake, Esse né? é só fake. Ó, arranquei o rabinho dele porque não tava dando pra colocar na parte de trás. E eu posso vir encaixar aqui mais de lado, ó. Só pra não deixar meu macaco sem rabo. Saindo só de ladinho, tá vendo? Ó, posso colocar mais alguma daquelas pedrinhas que eu fiz, como se fossem os coqueirinhos aqui na parte de baixo. E vou colocar mais folhinhas aqui em cima, ó. Eu vou colocar um bicho aqui, então eu vou colocar o outro aqui, pra não ficar um em cima do outro e aqui vazio, tá? Posicionar uma folhinha meia caidinha pra baixo. Ah, ela tá perguntando que da bandeja que tá verde. Ah, a bandeja eu só cobri com pasta americana. É uma bandeja de madeira coberta com pasta americana. Ó. Vou colocar minha zebrinha. Também vou tirar o palitinho aqui. Deixa eu empurrar mais pra trás ainda esse bolo, que a minha zebrinha ainda não quer caber aqui. Acho que ficou muito pra trás ainda. Vou posicionar mais pra cá. A Silvana disse que tá aprendendo muito, que você é uma excelente professora. Obrigada, Silvana.
Ó, virar mais o rostinho dela pra frente. Colocar mais um coquinho aqui atrás. Ó, parte de trás depois eu vou terminar. E agora vamos fazer o rinoceronte aqui em cima. Rinoceronte? Hipopótamo. Hipopótamo. Jesus amado, que esse rinoceronte tá me perseguindo. Deixa eu arrumar aqui que o celular tá desabando. Aí aqui como opção, ó, na parte da frente pode colocar a idade da criança, nome da criança, como opção, né? Vocês coloquem no de vocês, que esse é da Rosa, não tem idade de criança, né? Por que não quer segurar esse bichinho? Deixa eu posicionar aqui que meu outro celular tá desabando, peraí. Agora vamos fazer então o hipopótamo na parte de cima. Como eu falei pra vocês, o hipopótamo vai ter o rosto e a bundinha pra cima dentro da lagoinha, porque não vai mostrar o corpo dele inteiro. Deixa eu só lavar minha mão. E vamos lá, ó. Vou fazer o hipopótamo cinza. Vou até dar uma escurecidinha nesse cinza, que eu tô achando ele muito claro. Então, vou pegar aquele restinho que tinha sobrado, que eu fiz as rochas, ó. Vou misturar aqui com esse cinza claro que eu tenho, só pra dar uma tonalidade um pouquinho mais forte. Bel disse que quando ela crescer, ela vai fazer um desse. Você já faz, né, Bel? Ó. E o rinoceronte... Oh, meu Deus. O hipopótamo. A Amanda disse que é melhor você fazer o rinoceronte. Eu tô achando também, Amanda, porque não sai outra coisa. Ele tá me perseguindo. Vou fazer primeiro a cabecinha. Não, vamos fazer a bunda dele, que é mais rápida, vai. A bunda não precisa nem colocar CMC, ó. Bolinha. Fazer ele bem bundudinho, né? Que o rinoceronte ele é bem cheinho. Tipo eu na quarentena. Bolinha. Sova bem girando na mão pra tirar todas as marcações que ele tem, que a pasta americana ficou. Posiciona na bancada e vai dando formato, ó, arredondado pra baixo, ó. Ele tem que pegar a posição da bancada, ele não pode ficar saltadinho pra cima, ó. Senão não vai parecer que tem alguma coisa passando por baixo, né, ó. Então ele tem que estar bem encostado, como se fosse o casco da tartaruga, ó. Bem retinho a parte de baixo. A Diana disse que você fazendo parece ser tudo muito fácil. Ah, mas é treino, Diana. Quantas vezes eu tenho que fazer um bichinho pra mim gostar dele? Várias vezes a gente tem que ficar mudando posição. Peraí, que pro tamanho do meu lago, isso daqui não é uma bunda. Tá enorme. Ó, vou posicionar pra baixo pra ficar bem encostadinho. Acho que agora tá bom. E vou fazer a cabecinha, ó. Deixa eu só medir mais ou menos o tamanho de uma cabeça aqui, pra mim também não fazer tão grande. Por porção, é assim mesmo que a gente faz. Então, a gente vai colocando um perto do outro. Ó, aqui eu acho que já tá bom esse tamanho. Então, eu vou colocar o CMC, o pó do CMC. Gosto de passar gordura na minha mão, pra não ficar pegando na minha mão quando eu tô modelando. Misturo o pó do CMC na pasta americana pra tirar a umidade dela, deixar ela mais firme. Misturei bem. Faz uma bolinha bem feita pra tirar todas as marcações que tiver. Dessa bolinha, eu vou transformar, ela não chega a ser uma coxinha, ó. Eu só vou afinar um lado, mas eu não quero pontudo, ó. Eu quero assim, como se fosse... Um ovo. Não chega bem a ser um ovo, porque o ovo é mais
É, um ovo. Ó, ele não vai ficar pontudo. Aqui vai ficar mais fino e essa parte de baixo mais grossa. E vou vir com uma estequinha ou até a ponta de um pincel mesmo, ó. Um pincel que vocês tenham. E, ó, faz uma marcação, ó. No meio, ó. Mas faz uma marcação nele inteiro, ó. Afunda mesmo essa marcação. Ela disse que parece um abacate também. É, também. Ó, afunda mesmo a marcação, tá vendo? Divide. Dividiu, tira com o dedo um pouco dessa marcação pra não ficar tão marcado, ó. Suaviza. E dá uma levantadinha, ó, porque aqui vai ser a testa do meu rinoceronte. Então, você puxa ela pra cima, ó. Ó, dá uma puxadinha pra cima. E aí, vem e tira todas as marcações que você fez com o dedo, ó. Vem com o dedo, alisa pra tirar bem as marcações que você fez. Tá vendo? Ele vai ficar assim, ó. E essa partinha aqui da frente pode deixar mais retinha também, ó. Então, dá uma beliscadinha, deixa aqui mais retinho. O rinoceronte tem esse focinho... Hipopótamo. Meu Deus do céu! Hipopótamo! Sai da minha boca, rinoceronte! O hipopótamo tem esse focinho aqui, ó. Bem gordinho e a cabeça na parte de trás mais estreita. E vou, ó... Primeiro eu vou furar o narizinho dele. Então eu venho aqui... Deixa eu tirar esse pontinho preto que é de pasta preta. Ó, bem aqui nessa pontinha, ó, eu furo e puxo pra cima, ó. Ele tem a narina dele bem levantada, ó. Mesma coisa do outro lado, deixa eu olhar, senão eu furo um torto e o outro certo. Tá todo mundo dando risada de você aqui, tá? Também eu não consigo falar o nome certo, nem a pau. Fica todo mundo esperando sair um rinoceronte e sair um hipopótamo no fim. Ó, furei a narina dele e puxei pra cima. Deu pra ver bem? Uhum. Ó, feito isso, eu vou marcar uma boca nele, um sorriso largo, pode ser com uma estequinha, um estilete, ó, sorrindo mesmo. Só marca de uma ponta na outra. Um sorriso bem larguinho. Calma. Pronto. E só abre aqui, ó, essa parte de baixo. Eu marco o sorriso, mas eu não abro tudo, ó. Só essa parte de baixo eu abro. E aí eu posso puxar, ó, pra abrir a boquinha dele pra baixo. Tira as marcações desse corte. Certo? Ficou aberto, mas só um pedacinho. Não foi todo o espaço que eu marquei. Uns eu só marco e só na parte de baixo que eu corto. E vou vir com um pedacinho de pasta preta e vou colocar dentro da boca, porque ele fica parecendo que é o fundo de dentro da boca e destaca mais os dentes que a gente vai colocar. Então, ó, uma bolinha preta e um cilindrinho pequeno. Passo a colinha dentro desse espaço. E coloco, parece um tic-tac, ó. Coloco lá dentro e arrumo ele lá dentro, ó. Aperto. Vai acertando a boquinha mais pra dentro, porque conforme você aperta assim, você abre mais ela, né? Então, aperta, pega bem a posição aqui de dentro e acerta de volta ela pro lugar, ó. Certo? E aí, com a pasta preta... preta não, branca. Preta eu já fiz, né? A gente vai fazer o dente. Então, só um pedacinho de pasta. Vou passar um pouquinho de CMC, ó. Pra me firmar
essa pasta, porque o dente é tão pequenininho que se ele tiver muito molinho, eu vou deformar ele inteiro, né? Então, eu vou colocar aqui o CMC, abrir e vou cortar 2 quadradinhos bem pequenininho, ó. Tiro uma tirinha e dessa tirinha você corta 2 quadradinhos. Bem pequenininho mesmo. Deu pra ver esses quadradinhos tão minúsculos assim? Sim. E aí, passa a colinha, ó, na parte de cima dessa boca. Deixa eu abrir um pouquinho mais. E cola os dentinhos. Puxar mais pra baixo pra me colar o dente. Se precisar, eu levo de volta pra cima o que sobrar. Ó. Os dentes dele é separadinho, tá? Não é um grudadinho no outro, é separado mesmo. Vou acertar aqui, ó, as laterais do sorriso. Acertar bem esse dente. E volto o sorriso dele pro lugar certo, ó. Deu pra ver? E aí, com o palitinho de dente, eu vou vir e vou marcar, ó, bem aqui embaixo do nariz, entre o nariz e a boca, ele tem uns furinhos, ó. Então, eu vou furar um furinho embaixo, ou um em cima e 2 embaixo, ó. Que é entre a boca e o narizinho, ele tem esses furinhos. E furo os olhos. Sempre falo pra vocês, os olhos a gente precisa primeiro furar e colocar a pasta americana dentro do furinho. A gente não pode vir com a pasta e colocar por cima, senão ele fica saltado pra fora, parecendo que tá esbugalhado o olho dele, tá? Então, eu vou furar um e viro pra vocês verem como que eu fiz a marcação do furo. Eu não tô fazendo bolinha, tô fazendo mais compridinho, ó. Tá vendo? Um pouquinho mais compridinho. Passo a cola dentro do espaço. Pra me fazer compridinho, eu só furo e enlargueço o espaço, ó. E com a pasta preta, eu tenho que colocar a pasta dentro do mesmo jeito que é o formato do olho. Se o formato do olho fosse bolinha, a pasta seria em formato de bolinha. Se é mais compridinho, como um tic-tac, também a pasta preta vai ser mais compridinha como um tic-tac. E aí, posiciona aqui dentro, ó. E venho com uma estequinha e acerto o espaço, ó, pra ele pegar todo o formatinho. Ó. E marco 3 risquinhos na testa dele, ó, que o rinoceronte, ele tem a testa toda enrugadinha, ó. Então, eu marco 3 risquinhos na testa. E vou fazer as orelhinhas. Então, as orelhinhas, ó. Um pouquinho que deve ter caído dente. Caiu? Caiu, mas já voltou já. Vê aí, pessoal, se voltou. Alguém tá falando alguma coisa? Não. Voltou, gente? Tá normal a internet? Espera só um pouquinho. Tá normal a internet? Tá dando pra todo mundo ver? A Aline disse que voltou. Tá normal? Uhum. Ó, então vamos. Bolinha, uma mini coxinha, pressiona. Bolinha, uma mini coxinha e pressiona. Faz a marcação de dentro da orelhinha. E dá uma puxadinha na parte de baixo, ó.
E vou passar a colinha bem aqui, ó, nessa parte mais fundinha que ficou da lateral da cabeça. E colo. Gosto de dar uma acertadinha aqui embaixo, ó, pra ficar mais reto. E vou colar aqui do ladinho. O rinoceronte, oh meu Deus, o hipopótamo, ele tem as orelhas bem pequenininhas, é bem desproporcional ao corpo dele mesmo. Ó, ele é bem miudinha. E a mesma coisa do outro lado. Vou colar aqui nessa lateral. Ó. E aí, com o corante, que eu já mostrei pra vocês, que é açúcar impalpável com corante em pó rosa, tira um pouquinho do excesso, vou passar aqui na bochechinha dele, na onde a gente fez esses furinhos, e vou passar dentro da orelha, ó, pra ficar rosa aqui dentro, ó. Nesse espacinho aqui, ó. No furinho de dentro da orelhinha. Deu pra ver a cor rosa? E vou fazer a marcação de dentro dos olhos. Então, os olhos eu vou fazer com corante branco. Coloco um palitinho de dente. E faço a pintinha. Eu vou fazer e viro pra vocês verem. Ó, eu fiz a pintinha maior na parte de baixo. Ela tá falando dentro da boca, pode ser rosa também. Pode, eu gosto do preto porque ele dá, tipo, profundidade. Parece que a boca tá mais aberta, mas pode também colocar rosa dentro da boca. Deu pra ver bem? E vou posicionar aqui em cima, ó, com a cabecinha viradinha pra frente e o corpo meio de ladinho, ó, pra parecer separado do corpo mesmo. Vai parecer que ele tá só com a bundinha pra dentro, ou pra fora, e a cabecinha. E o resto do pescocinho ainda tá pra dentro da água. Aqui eu venho, o rabinho dele parece de um porquinho, ó. Então eu vou fazer, olha aqui, tia, uma bolinha, um cilindro e vou enrolar, ó. O rabinho dele é parecido com o de um porquinho. Passo a cola aqui em cima e posiciono o rabinho dele. E aqui em volta dessa água, ó, eu venho e com corante branco e um pincel fininho, eu vou fazer, ó, umas marcações como se fosse espuma da água, ó, em volta dele. Deu pra ver? Ó, mostra bem, que é pra parecer que é uma espuminha no azul, porque se ficar só esse azul, fica meio estranho. Quando a gente faz essa marcaçãozinha, aí parece que como quando ele afundou, ele fez essa marcação como se fosse uma espuma. Vou fazendo
uma do ladinho da outra e uma menor que a outra, ó. Mostra bem de pertinho. Vou fazer aqui também na parte de trás dessa cabecinha, ó. Deu pra notar bem o branquinho no vídeo? Dá assim, ó. A Rogéria disse que ficou lindo. A Aline falou que os detalhes fazem toda a diferença. Faz, não faz? Olha como dá diferença só essa marcação branquinha. Eu acho que sem ela fica meio sem vida esse laguinho. Ó, marquei aqui na parte de trás e marquei aqui na parte da frente. Teve a live anterior que eu fiz na sexta-feira, que quem não viu vai olhar, né, que foi os outros bichinhos. Uma moça me perguntou se eu não faço sobrancelha e cílios. Normalmente sobrancelha eu faço, o que eu não faço é cílios. Cílios eu só faço quando eu quero que seja uma menininha, que fica com aquela carinha mais de perua. Mas se for homenzinho, aí eu posso fazer só a sobrancelha mesmo. Deixa eu ver se tem corante preto aqui. Tem não. Não, né? Então eu vou deixar sem mesmo, mas a sobrancelha é legal fazer. Pode fazer só a sobrancelha em cima de todos os bichinhos e só não faz os cílios, porque os cílios a gente faz quando a gente quer mais menininha, aquela coisa mais puxadinha, né? Pra ficar mais carinha de menina. Então normalmente cílios eu não faço, agora sobrancelha eu faço sim, só um risquinho em cada lado. Ou com a canetinha ou com corante em gel preto, com palitinho de dente também. O que vocês acharam? Manda coraçãozinho pro meu bolo. Aqui quem quiser coloca número, idade da criança. Ou faz mais bichinho nessa lateral, mais aqui embaixo. Dá pra fazer jacaré. É porque o nosso tempo é curto, mas eu queria fazer um jacarezinho também. Então, cadê os coraçãozinhos? Tio, tá chegando? Tá chegando aqui, ó. A Ana Maria tá perguntando qual é o seu Instagram, que você não tem. Quer dizer, você tem. Eu tenho, é Tatiana da Silva. Já vão adicionando que quando eu começar a postar as coisas, vocês já vão estar lá. É Tatiana da Silva também no Instagram, é o mesmo do Face. Só que eu nunca mexo, nunca postei nada, mas eu preciso tomar vergonha na cara. Mas já pode adicionar lá que quando eu tomar vergonha você já vai estar lá. A Ana Maria tá perguntando onde ela acha as lives. Ou no Face da Arcolor ou no meu mesmo, Tatiana da Silva. Tá todas salvas. Eu acho que a gente já fez mais de 30 lives. A de sexta-feira foi o início desse bolo aqui, pra quem perdeu, tá bom? Mais alguma pergunta? Nenhuma, só não vi os coraçãozinhos. O pessoal gostou, mas Eu vi um monte subindo, acho que... então não prestei atenção. eu acho que você não prestou atenção. Obrigado, Dri! Então, pessoal, boa tarde. Obrigado por terem me acompanhado todos esses dias. Amanhã, quarta e quinta, vai ser live com a Fátima Braga. Então, ela vai ensinar bolo, decoração, recheio. Acompanhe ela que vai estar bem legal. E na sexta-feira eu volto, tá? Então, sexta-feira eu vou procurar uma técnica bem legal pra trazer pra vocês. E fica com a Fátima Braga esses dias que eu também vou assistir com ela, tá? Um beijo pra vocês, fiquem em casa e fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, gente! Vou mostrar mais um pinguinho do seu bolo aqui.